Dia! Bom dia a todos! E estamos aqui em mais uma quinta-feira no nosso Café com a TCD e vamos ver se o Instagram hoje me notifica. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos tratamentos online. Bom dia, Ângela. Tudo bem? Para mim ainda não te notificou. Vamos ver. Agora notificou. Obrigada de ontem, Ângela. Bom dia, Rocio. Será que o Instagram notificou? Para mim, agora parece que eu tô ao vivo no Insta. Eu abri o computador aqui e... Ai, que bom que abriu direto. O meu filho, o William, ele pegou meu celular e tinha algumas configurações erradas, inclusive em lives e reels. E aí ele me ajudou a arrumar. Ele me ajudou a arrumar e eu falei, bom, acho que agora vai dar certo. E deu mesmo. Nas configurações da live estava desativado, não sei como. Que eu não mexo nisso, mas que bom. Bom dia. Bom dia, Ellen. Bom dia, Ângela. Bom dia, Rocio. Ângela, obrigada do socorro ontem. Ellen, obrigada do socorro ontem. Porque a coisa foi feia ontem à noite. Eu nem contei pra Rocio, depois eu conto pra ela. Foi bem complicado. Isso, Rocio. Então, a hora que vocês entram no Instagram do celular, eu não sei aqui do computador. Foi feia a coisa, quase fui parar no hospital ontem. Quando vocês entram na configuração, entra em notificações e lá tá escrito lives e reels. Você entra e todos os botões têm que estar ativados. E o meu tinha alguns botões desativados. Aí, claro, né? Daí não vai aparecer, né? E daí o William ativou pra mim e hoje apareceu. Graças a Deus. Rocio, depois eu te conto. Fui salva ontem com o Bill, pela Ellen, com a Ângela, que falou que o que eu tive foi uma tosse alérgica. Eu já tô com essa tossinha desde a praia, mas ontem eu tive uma crise muito violenta. Hoje vocês vão me ver tossir um pouquinho, tá? Mas tá tudo bem. Sejam todos bem-vindos ao Café com a TCD, onde nós vamos responder dúvidas dos nossos seguidores. Terça-feira, nós fizemos uma live maravilhosa. Eu, pelo menos, achei, né? Porque eu nunca acho nada que eu faço legal, né? Como sempre. Eu nunca acho.
e a live foi muito legal. Nós falamos sobre o ponto VG4, o ponto B23 e o ponto B52. E eu achei tão bonitinho que pelo menos dessa vez o YouTube não me sacaneou, né? O YouTube me deixou uma capa assim, ó. E aí foi que eu falei, né, que o óvulo, o espermatozoide entra e forma duas, né? E que aqui no meio nós temos o Min-Men, que é a nossa energia ancestral. E no YouTube tá essa capa assim, ainda bem. E aí nós falamos, essa live foi muito legal, foi muito boa. E eu sou difícil de gostar de alguma coisa, mas foi muito legal a live, com muito aprendizado. E nós deixamos nos stories as fotos e deixamos no Instagram e no YouTube gravada. Quem não assistiu, por favor, ficou muito legal a live de terça. Bom dia, Elias, bom dia! Nossa, quanto tempo, Elias! Obrigada, obrigada mesmo. Então, estamos aqui para responder dúvidas dos nossos seguidores e fazendo os nossos tratamentos online. Por favor, se alguém quiser que eu faça algum tratamento, só me avisar. Ontem o consultório foi um pouco atribulado. Sim, Elias, desertos da vida, isso mesmo. Ontem o consultório foi um pouco atribulado porque a minha primeira paciente, ela estava com uma dor aqui no ponto TA17, com muitas cicatrizes, muitas, vocês não imaginam quantas, seio, abdômen, e eu nunca tinha visto isso. Ela foi tirar uma tatuagem exatamente em cima do cóccix e fez laser. Gente, ela ficou com uma cicatriz na horizontal, no VG1, quase no VG1, bloqueando todos os meridianos do VG. E aí, fora as tatuagens que eu primeiro quis liberar a cicatriz, estava com gripe, aí eu usei máscara. A paciente das 4, quando chegou no consultório, olha que interessante, ela já estava fazendo um tratamento comigo desde o ano passado, com uma dor na perna, exatamente como a sua, Ângela. Só que a dor dela era da panturrilha para baixo. E a gente fazendo, né? Fazendo os tratamentos. E ela perdeu o marido agora, né? E o marido teve um infarto fulminante. Quando ela foi acordar o marido estava morto. Imagina o trauma dela. E ela veio à primeira sessão no início de janeiro, quando eu comecei, dia 12. Nós fizemos, né, a TCD, ela saiu bem. Só que no lugar de fazer a aurícula, eu fiz uma harmonização e dei um floral que eu gosto muito, que todo mundo sabe, que é o Rescue com Mustard, que é aquela melancolia da tarde que ela diz pra mim que chega à tarde e ela não consegue, ela não sabe o que fazer. E que depois disso, ela melhorou muito e depois da harmonização, saiu aquela que ela não sabia nem explicar o que era. E ontem ela chegou para a segunda sessão.
E ela falou assim, Linéia, eu tô com uma dor esquisita e ardida, que sai aqui do tendão romboide e vem aqui. Aí eu fui fazer uma acupuntura diferente nela ontem, na coluna e nas pernas, na parte de trás. E a hora que eu levantei a blusa dela, tinha uma bolinha de herpes zoster. Sim, a crise do pôr do sol, a melancolia do entardecer, que é o mustard, né? E aí eu falei, deixa eu ver na frente. Ela não tinha visto. Gente, abaixo do sutiã, inteiro de herpes zoster. Então ele começou nas costas com uma bolinha. E essa bolinha eu falei, a crise dela é herpes, deixa eu ver a frente. Tava aqui inteiro e aqui uma mancha de herpes zoster. Aí eu fiz o que... E ela viajou hoje para o Rio de Janeiro para ficar na casa da filha uns dias, que a filha mora lá. E aí ela não tinha tempo de ir no médico, porque nesse caso você precisa entrar com remédio, né, com a ciclovir. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma nova na orelha. Eu fiz alguns pontos de herpes com agulha na orelha, ponto de perna. E aí, para não fazer a TCD da perna, eu fiz uma sangria na orelha, na perna. E eu fiz a TCD do herpes zoster. E quando eu terminei, ela fez assim e falou assim, nossa, eu não tava com dor, mas o ardido de 20 tá em 2% com a TCD do herpes zoster. Nem cercar o dragão eu pude ontem. Nem tirar foto do herpes eu pude, porque o tratamento dela foi 1h30. Agora eu vou pedir para ela uma foto quando ela chegar no Rio de Janeiro, que eu quero ver como tá. E aí eu vou fazer a distância. E aí eu consegui conversar com o meu dermato. Ele estava em férias, mas ele me respondeu, me dando o medicamento, porque ela precisava tomar ciclovir. Por causa que, para não florescer, porque a imunidade dela, depois da perda do marido, tá lá embaixo, né? Mas assim, o que me chamou a atenção foi que a TCD, na hora, o ardido sumiu, fazendo somente a medida da TCD, as duas medidas da TCD. E aí foi assim, foi um dia bem estressante. Aí eu fiz um clareamento nos meus dentes ontem, então foi bem agitado. No final eu fui na minha novena, que fazia muito tempo que eu não ia. E o frio de ontem, e eu não estava acostumado em ir à aglomeração, e a igreja estava muito cheia, saí com um vento terrível da igreja. Só que graças a Deus eu estava com um casaco, estava agasalhada, e aí eu peguei uma tosse muito grande. Eu tossi 1 hora sem parar, graças a Deus que eu estava em tratamento com a Ellen, com a Rosil. Daí a Ângela e a Ellen me fizeram um tratamento, aí eu consegui dormir. Mas foi terrível. E tem mais uma coisa muito interessante que me aconteceu ontem nessa paciente da dor aqui, que ela estava com todas as cicatrizes. E ela comentou comigo, olha como é importante a anamnese. Ela comentou comigo porque a cicatriz do seio dela é aqui, vem aqui e faz a auréola. E eu falei assim, parece que seu marido... Ah, sim, não tá tudo claro ainda.
Parece que seu marido falou, porque o marido dela é meu paciente, que você estava com uma dor e que o médico falou que você vai ter que reabrir essa cirurgia. Ela falou, Linéia, ele falou que parece que eu tô com um ponto interno que tá me machucando e ele me deu aquele remédio anticonvulsivante por causa da dor. E depois que você fez a primeira dessensibilização, eu melhorei da dor. Aí eu falei pra ela assim, me mostra onde é a dor. Gente, vocês não vão acreditar. Em cima da cicatriz, quando você aperta aqui, ai, e eu afundei o ponto com o dedo. O que tinha ali? A costela. Então, ela estava com uma nevralgia intercostal. Eu falei, isso é uma nevralgia intercostal, porque na cirurgia você fica assim e pode ter encavalado a costela. O que eu fiz? O que é maravilhoso para nevralgia intercostal? O RMA. E o RMA, ele ficou exatamente em cima da cicatriz, um pouco mais acima da cicatriz, e eu coloquei o RMA aqui, 3 células nela. E ela falou assim, eu falei, vou ver, porque você termina de colocar e ele já alivia. Ela falou, mas não é aí. Eu comecei a rir. Não é aí. Ela disse, você não tá pegando no lugar certo. Eu falei, tô pegando no lugar certo. Aí ela começou a procurar. E ela olhava. Ela falou, Linéia, o que você fez? Eu falei, eu tratei a tua costela. Daí ela começou a procurar um pouquinho mais acima, na costela de cima, que era a primeira, né? Ela falou, aqui tem um ponto. E eu coloquei uma célula entre as costelas. Ela falou, zerou. Daí eu falei assim, como que doía? Ela falou assim, fazendo isso aqui, ó, frente e trás. Eu falei, faz. Ela falou, não tá doendo mais. E eu tomando remédio desde o final do ano, anticonvulsivante, que tem um nome específico, né, que eu não posso dar aqui, pra dor. Hoje eu vou saber a resposta. E no grupo eu conto pra vocês se melhorou. Olhem a importância da anamnese. Agora, vejo se eu conseguir tirar essa dor dela, ela não vai precisar reabrir a cirurgia. Isso é lindo. E eu choro, né? Termina a sessão, a Linéia chora, né? Porque é maravilhoso. Aí o que eu fiz, como eu tinha tirado foto, tirei a foto de onde eu tinha posto o RMA, a cicatriz voltou aqui, então eu trabalhei aqui e trabalhei daqui pra cá e aqui pra cima. Porque aqui não podia pôr porque estava quase em cima da cicatriz. Então, da segunda semana eu vou fazer os cristais na cicatriz. Como eu tinha feito o RMA, então eu resolvi fazer o RMA na cicatriz. Então, a anamnese, gente, precisa ser maravilhosa nos mínimos detalhes. E a primeira sessão eu não falei com ela, foi o marido que mandou a foto só, que ele tinha falado. Isso, muitas informações na anamnese, por isso as queixas. Então, isso foi ontem à tarde, hoje eu vou passar para ela, vou conversar com ela. E a gente fica assim, maravilhada com a TCD, né? Então, o herpes, a senhora sair sem nada, né? Sem o ardido nenhum. Ela chegou com o ardido. E graças a Deus,
E saiu sem dor na perna também, né? Saiu sem dor na perna também. É isso aí. Sim, Elias, principalmente se você não faz, quando você trabalhava com carro, né? Se você não tem um feedback do teu, da pessoa que está dirigindo o carro, você não vai saber o que que é. Ou, embora hoje, né, a gente tem o aparelhinho lá que passa e detecta. Mas você tem que ter um feedback do paciente não, do cliente do carro. Em todas, como você disse, em todas as áreas terapêuticas. É lindo, né? Eu amo a TCD também. Eu amo a TCD também. E aí, ninguém quer fazer algum tratamento online? Tá tudo bem? Tinha uma pessoa que entrou aqui. E aí, alguma dúvida? Nós estamos com uma apostila 2026. Estão para os nossos alunos na plataforma. E isso quando a gente não tem que tirar de saca-rolha, né, Ellen? Quando a gente não precisa tirar de saca-rolha. Porque tem paciente que não fala, né? Aí agora a gente já vai saber. Tem que sempre perguntar. Aí na terceira sessão, o paciente olha pra gente e diz assim: ai, esqueci de falar que tem uma cirurgia que eu fiz quando eu era bebê. Tem dor na virilha e fez uma cirurgia inguinal. Então, complicado. Quem não assistiu a live na terça-feira, assiste, que foi maravilhosa. E curte, por favor, né? Eu preciso de engajamento. Curte aqui, curte, compartilha se quiser. Senão daqui a pouco eu tenho muitos vídeos no YouTube, mas eu não tenho muito engajamento. Tem que arrancar isso mesmo. É que você não assistiu o início, Ellen. Assiste o início lá. A live ficou bem legal. Muito legal. E eu não sou... Eu não gosto das coisas que eu faço. Eu acho que sempre poderia ter ficado melhor. Mas essa eu gostei. Então tá, sejam todos bem-vindos a um Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas e fazemos os nossos tratamentos online. Se entrou alguém aqui que esteja com algum tipo de dor e quiser fazer um tratamento comigo, só me falar agora. Bom dia, Zuleide. Então tá todo mundo bem, aí todo mundo voltando de férias, tá todo mundo maravilhosamente bem, e aí vamos continuar na terça com as nossas lives. Se vocês tiverem ideias de temas, manda para mim, pra gente fazer.
A dor que estava me perturbando, você me ajudou a livrar dela. Isso, Ângela. Agora está tudo em ordem. Mas você veja, entra aí a nossa anamnese. Entrou aí, Ângela, a nossa anamnese. A hora que você me falou dessa dor, de muito tempo atrás, eu falei, não tá aonde você tá me dizendo onde é. E tá lá em cima, no quadril. E batata, né? Engajamento é complicado, por mais que façamos tráfego pago, ainda é pouco. Olha, Elias, eu não faço tráfego pago. Eu faço tráfego pago quando eu tenho que fazer curso. Quando eu preciso fazer curso e aumentar, aí a gente faz o tráfego pago no Face e no Instagram. Mas tem muitas pessoas que... como que fala? Que compram, né? Seguidores. Aí tem 10, 20 mil seguidores. Eu tenho bem pouquinho seguidor no Instagram. Mas é tudo gente que tá me acompanhando, né? Então, é bem complicado. E agora tudo na internet, né? Tudo na internet. Isso aí. Ninguém quer fazer nada, tá todo mundo bem, sem dor. E é isso aí. Me mandem, por favor, temas para as minhas lives de terça-feira. Que agora os pontos já cansaram, né? Nós demos o F3, o R3, o E36, o IG4, o VC4 e o VG4. São alguns dos pontos muito importantes que eu gosto muito na acupuntura sistêmica. Agora vamos mudar, né? Vamos aos nossos temas, tá bom? Se tiverem temas, por favor, me avisem. Um beijo no coração de vocês e até terça. Um bom final de semana, tá bom? Beijo no coração.